Olá a todos os ouvintes do VetSmart. Eu sou Alexandre Daniel, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje para conversar de uma temática que sempre traz bastante polêmica e sempre tem bastante novidade para apresentar, que é sobre obstrução uretral em gatos. Queria agradecer o convite da VetSmart e da Mars para poder estar aqui com vocês e vamos passar os próximos quase uma hora falando sobre abordagem baseada em evidências na obstrução uretral em gatos. Então, o que eu acho interessante, eu não trago aqui um modelo de aula que vai começar com fisiopatogenia, abordagem diagnóstica, terapêutica, passo a passo. Meu objetivo não é esse, até porque se a gente fosse falar de obstrução uretral detalhadamente, de A a Z, uma hora não seria suficiente. O que eu vou fazer aqui hoje? Trazer pontos embasados sempre em ciência, embasados sempre em literatura científica, para poder entender qual a melhor tomada de decisão. E esse é o conceito de medicina baseada em evidências. É a análise de literatura científica, para a gente poder diminuir as incertezas sobre qual o próximo passo, sobre qual a próxima decisão a se tomar. E eu sempre gosto de falar que a gente tem que trabalhar com duas coisas na clínica, bom senso e consensos. Então a gente precisa trazer as evidências científicas mais recentes que nós temos sobre a abordagem do gato com obstrução uretral e sempre usar o bom senso para poder praticar a melhor medicina para o nosso paciente. E clinicar baseado em evidências nada mais é que utilizar a experiência clínica, seja a sua, seja do interlocutor, seja a do expositor do tema, aliada sempre a evidências científicas que, de acordo com as preferências e possibilidades financeiras, psicológicas e por aí vai do cliente, vão nos permitir fazer o melhor para o nosso paciente, fazer a melhor medicina baseada em evidências. Então aqui eu não vou trazer achismos. Aqui eu vou trazer somente o que a literatura nos traz frente à temática de obstrução uretral. E o que eu acho interessante, a gente tem 3 principais causas de obstrução uretral em gatos. A maioria das pessoas sempre vão pensar, a maioria dos veterinários sempre pensam em 2 causas, ou os plugs uretrais ou os urólitos, que são 2 causas comuns de obstrução uretral em gatos, mas é sempre diminuída a importância do espasmo uretral. Então, os plugs uretrais, eles vão sempre ser compostos por uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica. Sempre a composição de matriz orgânica, aí no caso, restos celulares, hemácias, tecido epitelial do urotélio dispersos na urina, formam uma matriz orgânica que no paciente com a urina concentrada e presença de cristais, ou seja, a matriz inorgânica, eles vão se unir, vão se entremear e vão formar o plug uretral. Essa é uma causa comum de obstrução uretral em gatos. Os urólitos também são causa de obstrução uretral, mas é bem menos frequente o gato obstruir por um urólito do que por um plug uretral. E a menos lembrada, mais esquecida, mas de maneira errônea, é o espasmo uretral. O espasmo uretral tem um componente importante na obstrução uretral nos machos. Por quê? Porque a luz uretral do macho na uretra pós-prostática, na porção terminal da uretra, a luz da uretra do macho chega aí a 1 milímetro, 1,5 milímetros. Paciente que por qualquer motivo tem uma condição que cause dor em trato urinário, pode ser uma cistite intersticial, que é a causa mais comum de doença urinária do gato, pode ser uma litíase, pode ser uma infecção bacteriana, que é raro na espécie, pode ser um tumor, um pólipo, qualquer condição que traga dor vai fazer com que eu tenha contratilidade involuntária de musculatura lisa e voluntária de musculatura esquelética. E a própria atitude corporal de aumento de contração por dor pode gerar um espasmo da uretra, e esse espasmo gerar uma obstrução que ela é funcional, ela não é mecânica, eu não tenho nada obstruindo mecanicamente a uretra. Tanto que muitos gatos com obstrução uretral, quando a gente faz um bom protocolo de analgesia, alguns com anestesia, eles relaxam e voltam a urinar sozinhos, nem precisam de sondagem. Então essas são as 3 principais causas de obstrução uretral no gato. Obstrução uretral, que é uma situação emergencial. O meu objetivo aqui é restabelecer o fluxo urinário e lembrar de quais são os principais distúrbios hidroeletrolíticos associados com a obstrução uretral, para entender o que eu tenho que abordar primeiro. E, sem dúvida, a hipercalemia é o principal fator emergencial envolvido. Lembrando que potássio no gato, o equilíbrio hidroeletrolítico do potássio, a eliminação de potássio, ela é quase 100% renal. 90 a 95% da eliminação de potássio ocorre por via urinária e 5% por via fecal. Então, como o potássio é eliminado por via urinária e a minha via urinária está obstruída, o meu principal ponto emergencial que vai matar o paciente é a hipercalemia, e seus efeitos que a gente vai conversar daqui a pouco. Não esquecendo que eu também tenho azotemia renal e pós-renal. Inicialmente o animal tem aumento de valores de azoto, principalmente creatinina, pós-renal, e se eu não intervir rapidamente eu já vou começar a ter um componente renal na história.
Hiperfosfatemia, hipocalcemia também é bastante importante. 1/3 dos gatos com obstrução uretral desenvolve hipocalcemia, especialmente hipocalcemia ionizada, e eles também desenvolvem acidemia. Então a gente vai começar a usar a literatura para entender quais são as principais características eletrolíticas ácido-base que os machos com obstrução uretral desenvolvem. Esse aqui é um trabalho bem interessante de 2003, da Justine Lee com o Kenneth Drobatz. Kenneth Drobatz, inclusive, tem um livro de emergência e critical care em gatos. Trabalho com 223 machos com obstrução uretral. Qual o principal fator que trazia maior índice de gravidade para o trabalho deles? Hipercalemia. 12% dos gatos com hipercalemia grave. Perdão, aqui não é menor, é maior que 8 milimol por litro. E a maioria dos gatos que tem hipercalemia também desenvolve acidemia e hipocalcemia ionizada. 75% dos gatos com hipercalemia discreta a moderada, também podendo desenvolver acidemia e hipocalcemia ionizada. Dos 223 gatos, 94% sobreviveu ao episódio e teve alta. Então a hipercalemia é um dos pontos mais importantes, né? E a hipercalemia é o que vai matar o paciente. Então a gente precisa entender como eu abordo esse paciente de imediato e quais são os indicadores prognósticos que eu tenho para entender se ele tem ou não hipercalemia, se ele tem ou não acidose, se ele está numa condição mais grave ou não. Né? Óbvio, a gente tem que dosar eletrólitos desses pacientes, mas nem sempre os eletrólitos vão chegar para a gente a tempo de tomar as medidas cabíveis. Os pacientes que estão em condição crítica, decúbito lateral, taquipneia ou bradipneia, a frequência cardíaca irregular ou baixa, já tem que ir para o eletrocardiograma, se possível. E muitas pessoas acabam vendo o gato obstruído e já começam a pensar: eu preciso desobstruí-lo, eu preciso desobstruí-lo, eu preciso desobstruí-lo. Na verdade, antes de desobstruir, eu preciso estabilizar o paciente. Porque se eu for direto para o procedimento de desobstrução, eu posso desobstruir um morto. Né? Então, primeiro eu preciso fazer com que esse paciente viva, entender quais são os indicadores prognósticos ruins ou bons na história, para estabilizá-lo, deixá-lo de uma maneira mais estável hemodinamicamente e do ponto de vista ácido básico e eletrolítico, para depois proceder à desobstrução. E um ponto importante: nunca utilizem valores azotêmicos pré-desobstrução como indicador prognóstico, porque a gente sabe que esse não é um indicador prognóstico na obstrução uretral. Alexandre, atendi um gato com creatinina igual a 20. Ele não vai sobreviver. A gente não pode dizer que porque a creatinina dele é muito alta numa obstrução uretral, que ele tem um pior indicador de prognóstico com esse valor. Então a gente não tem valor azotêmico pré-desobstrução como indicador prognóstico. Então o que será que a gente tem como indicador prognóstico? Se a gente sabe que um dos primeiros pontos e o mais importante de ser abordado é a hipercalemia. Né? A hipercalemia vai trazer alterações, em especial cardiovasculares. Né? E a gente aprende na graduação, a gente aprende na fisiologia, a gente aprende na patologia, que de acordo com o grau de concentração do potássio, eu tenho determinadas alterações características no eletro. Então, Alexandre, você falou para esse paciente que chegou em decúbito lateral, arrítmico ou bradicárdico para ir para o eletro. Eu tenho algum indicador de distúrbio do eletro que correlacione-se com o valor de potássio para eu já poder classificar esse paciente de hipercalemia discreta, moderada a grave? Né, discreta até 6,5, moderada de 6,5 a 7,5 e hipercalemia grave acima de 7,5, 8, o valor do potássio. Eu tenho algum indicador de eletrocardiograma? Então, a grande questão é que esses trabalhos que trazem a concentração do potássio relacionada com alterações e anormalidades no traçado do eletrocardiograma são trabalhos que induziram experimentalmente a hipercalemia com consequente indução experimental de alterações eletrocardiográficas. Só que, na vida real, não acontece desse jeito. Na vida real, eu tenho gatos que têm potássio 8, 9 e estão com discretas alterações no eletro. Eu tenho pacientes com potássio 6,5, 7, com alterações muito mais graves, já evoluindo para taquicardia ventricular. Então, o que a gente tem que tirar da questão da hipercalemia frente à alteração eletrocardiográfica e cardiovascular de maneira geral? Esse trabalho é um trabalho bem interessante do Tom Day, de 2008, que avaliou os principais achados eletrocardiográficos em animais com hipercalemia naturalmente adquirida, secundária à obstrução uretral. Tá? E olha que interessante, a única correlação positiva que nós temos de valor de potássio versus achado eletrocardiográfico é que quanto mais alto o potássio, menor a frequência cardíaca. Só. Os pesquisadores nesse trabalho não conseguiram fazer uma correlação direta de alterações eletrocardiográficas do tipo aumento de onda T, aumento do intervalo QRS,
sumiu a onda P e ele mal entrou em fibrilação atrial. Eles não conseguiram avaliar e discernir pontos que se correlacionavam diretamente com o valor do potássio. A única alteração eletrocardiográfica que a gente tem de acordo com o valor do potássio é a frequência cardíaca. Então, quanto maior o valor do potássio, menor a frequência cardíaca. Mais bradicárdico esses animais vão ficar. Beleza, Alexandre. Então, bradicardia já é um fenômeno que está associado com hipercalemia. Já é um indicador de hipercalemia no exame físico? Sim. O que mais a gente pode ter de indicadores no histórico do paciente ou de parâmetros de achado de exame físico que nos sirvam como indicador preditivo para hipercalemia em gatos com obstrução uretral? Um outro trabalho interessante também, 2006, aqueles mesmos 223 gatos no início que eu mostrei para vocês, os pesquisadores aqui conseguiram avaliar quais eram os fatores preditivos de hipercalemia de acordo com o achado de exame físico. Então, quais achados de exame físico estavam correlacionados positivamente com hipercalemia grave, com o potássio acima de 8 milimol por litro? Então, olha que interessante, os 5 parâmetros que foram associados estatisticamente com hipercalemia: hipotermia, bradicardia, bradipneia, pulso fraco e a presença de um ritmo irregular na ausculta, a presença de um ritmo arrítmico. E um outro ponto bem interessante, quando eu tenho bradicardia associada à hipotermia, eu já tenho 98% de especificidade para hipercalemia. Ou seja, chegou um paciente com obstrução uretral, onde ele está bradicárdico e hipotérmico, pode começar a tratar. Já começa a intervir na hipercalemia. Não espera o laboratório soltar o resultado. Especialmente se você trabalha em um local que você atendeu esse gato num plantão noturno e o laboratório está fechado, você só vai ter acesso a esse valor de potássio na manhã seguinte. Especialmente quando você está num local que o laboratório demora 4 a 6 horas para soltar um valor de eletrólitos para vocês. Nem todo mundo tem acesso rápido e fácil a um aparelho de gasometria no hospital. Então, não deixe o gato morrer enquanto você aguarda o resultado, especialmente se você tem esses dois fenômenos associados. O gato com obstrução uretral com bradi e hipotérmico. Nessa situação, pode começar a tratar. Chegou um valor de potássio para vocês, o potássio está acima de 7, pode começar a tratar. Como é que a gente maneja a hipercalemia? Não vou entrar aqui em detalhes de ponto a ponto no manejo de hipercalemia. A gente sabe que precisa fazer diluição do potássio. E isso a gente vai usar a fluidoterapia IV. Nossa, Alexandre, vai usar a fluidoterapia IV em quem está obstruído? Claro, eu tenho que usar. Eu não vou fazer 12, 18 horas de fluidoterapia IV antes de desobstruí-lo, porque senão ele vai explodir. Não tem o menor sentido. Mas o início da fluidoterapia ela vai ajudar sim na diluição do potássio e vai ajudar na estabilização desses pacientes, especialmente nos que estão hipotensos. Tá? Eu tenho que antagonizar os efeitos do potássio e para isso a gente usa o gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio ele não vai diminuir o valor do potássio, mas ele vai gerar um efeito de blindagem, ele vai proteger o cardiomiócito dos efeitos deletérios da hipercalemia. Eu tenho que aumentar o potássio intracelular, então vou ter que desviar potássio do extracelular para intracelular, e a melhor forma de fazer isso na rotina clínica é com insulina e glicose. A glicose, quando entra na célula, ela entra levando um potássio para dentro, então a gente, fazendo insulina com glicose, a gente vai forçar essa glicose a entrar dentro da célula, entrar em espaço intracelular, e com isso ela vai levar potássio do extracelular, baixando o meu valor circulante. A terbutalina também pode fazer isso, mas a gente não tem indicação de fazer a terbutalina quando insulina e glicose é muito mais efetivo na história. E óbvio, a gente tem que desobstruir esses gatos. Por quê? Porque eu tenho que aumentar a excreção do potássio. Se eu aumentar a excreção e ela só acontece por via urinária, quando eu desobstruir, o potássio vai embora e certamente eu vou ter aí o meu valor de potássio voltando a limites normais. Inclusive, quase metade dos gatos pós-desobstrução fica hipocalêmica por diurese pós-desobstrutiva. E desses 4 pontos, o que eu tenho evidências na literatura de escolha e preferência de utilização é para fluidoterapia. Qual a melhor fluidoterapia para o gato com obstrução uretral? Usar cloreto de sódio ou usar soluções como o Ringer simples ou Ringer com lactato? Qual seria a melhor escolha? Um trabalho aqui de 2008 avaliou isso. Comparou alguns parâmetros de gatos com obstrução uretral com o uso de cloreto de sódio versus uso de solução de Ringer, tá? Ringer simples ou Ringer com lactato. Então aqui o primeiro ponto, mudança de pH. A gente sabe que esses gatos tendem a acidemia. E as soluções de Ringer estão aqui representadas na cor vermelha, enquanto o cloreto de sódio é a solução fisiológica, que de fisiológica não tem nada, né?
ele está representado na linha azul interrompida. Então, em 12 horas de tratamento e desobstrução dos gatos com obstrução uretral, o Ringer, as soluções de Ringer simples ou Ringer com lactato, elas tiveram uma capacidade de melhorar, de aumentar o pH muito maior do que a solução fisiológica. A gente sabe que a solução fisiológica não é uma solução alcalinizante, né, enquanto o Ringer é. Então aqui a gente já tem que o Ringer vai auxiliar de maneira mais efetiva e estatisticamente significativa a melhoria do pH do paciente, diminuindo a acidose desenvolvida. O Ringer também vai aumentar o valor de bicarbonato quando comparado ao cloreto de sódio. E o mais interessante de tudo, o cloreto de sódio ele não diminui tão bem as concentrações de potássio quanto o Ringer. E olha que interessante, com 6 horas de uso, a solução fisiológica tende a fazer uma hipercalemia rebote antes de continuar na sua descendência pós-desobstrução. Então, o Ringer ele melhora a acidose mais do que a solução fisiológica, ele melhora a concentração de bicarbonato e ele diminui o potássio de maneira bem mais significativa do que a solução fisiológica. Então, qual é o melhor tipo de fluidoterapia para escolher nesses pacientes? Ringer simples ou Ringer com lactato? Essas soluções com potássio, as isotônicas, elas são muito bem-vindas. E não deem opção para o cloreto de sódio. O cloreto de sódio não é um fluido bom para manejar esses pacientes. Ok, Alexandre, então a gente está estabilizando ele. Eu já vi os indicadores de potássio, a gente já viu como melhorar a acidose, bicarbonato, como diminuir o potássio desses animais. Agora a gente continua no processo de estabilização. E aqui eu estou falando ponto a ponto, mas não quer dizer que tem que ser um na sequência do outro. Aqui, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E esses pacientes já têm que, a partir da admissão, começar um processo de analgesia. E a gente tem que usar opioide nesses animais. Né? A analgesia primária ela vai ser com o uso de opioide. A gente pode usar metadona, a gente pode usar butorfanol mais seda do que vai ser analgésico comparado à metadona. A metadona hoje tem grande aplicabilidade, fácil acesso na maioria dos hospitais. A gente não tem indicação de usar antiespasmódicos nesses gatos, especialmente a escopolamina. A escopolamina é contraindicada na espécie, seja na obstrução uretral ou qualquer outro problema. A gente não tem trabalhos nem que mostrem que existe alguma relação de diminuição de espasmo com o uso de escopolamina, nem em modelo experimental, muito menos natural, de obstrução uretral ou de outros processos geniturinários e gastrointestinais na espécie felina. A cipromazina poderia ter algum efeito, mas a gente não tem estudos comprovando isso, né, visto que ela atua em receptores alfa, e se atuar nos alfa-2 ela pode ajudar a diminuir a questão de espasmo, e sempre após a analgesia e o animal com mais conforto, né, com redução importante do desconforto da obstrução, a gente vai pensar no procedimento de desobstrução. E o procedimento de desobstrução, ele só começa depois da estabilização, analgesia e anestesia. A gente precisa anestesiar esses gatos para desobstruir. Tá? A anestesia ela é fundamental na sondagem. E óbvio que vai depender do grau de azotemia e desequilíbrio hidroeletrolítico que esse paciente tem, da estabilidade dele e do tipo de aparelhagem e fármacos que você tem na rotina. A anestesia ela é fundamental para suprimir dor e diminuir o reflexo muscular da uretra. Senão você está empurrando a sonda, o gato está fazendo força para empurrar ela para fora. É um corpo estranho. E isso vai causar edema de mucosa, vai diminuir ainda mais a luz. E dependendo do período que ele ficar fazendo força, isso vale bastante para o pós-desobstrução e o período que o animal está sondado, que ele tem que continuar com um bom protocolo de analgesia, ele pode até fazer hipertrofia de musculatura uretral e isso vai diminuir ainda mais a luz da uretra dele. Então, eu preciso dar anestesia, não somente para suprimir dor e o reflexo muscular, mas também para facilitar a manipulação do pênis do gato no processo de obstrução. Você pode fazer epidural sacrococcígea, pode fazer injetável, induzindo isso e mantendo o propofol, pode fazer o que você achar melhor, só não fica usando repetições de propofol, porque eles podem fazer hemólise. Tá? E aqui é legal porque a gente tem uma técnica de epidural sacrococcígea, foi publicada pela Bonnie Wright em 2011, que não gera alteração de movimentação de membros posteriores. Diferente da epidural, que pode fazer o gato ficar aí com dificuldade locomotora nas primeiras 2 a 6 horas pós-epidural, dependendo do que você usar, né, do tipo de anestésico e por aí vai. Aqui a gente não tem nenhum problema de movimentação de posteriores. É uma técnica bem interessante a ser aprendida. Tá?
Ok, Alexandre, eu anestesiei, posso sondar ele? Ainda não. Existe indicação de fazer a cistocentese descompressiva. Ah, Alexandre, mas eu tenho medo de romper a bexiga. Gente, a cistocentese descompressiva é importante porque é uma questão física. Eu realizar a cistocentese descompressiva, eu vou diminuir a pressão interna do sistema, né, a pressão dentro da bexiga e uretra. Com isso, eu vou diminuir a força que eu vou ter que fazer para avançar o ponto de obstrução. Então, é fundamental fazer a cistocentese descompressiva. Fazendo ela de maneira sistemática e cuidadosa, não tem por que dar problema. Tá? Depois da cistocentese, massagem peniana, porque se eu tiver um plug, eu vou facilitar a remoção desse plug antes da sondagem, e aí, só aí, a gente vai para a sondagem uretral. Sempre delicada, sempre respeitando curvatura anatômica, sem força excessiva e com lubrificação. Como eu gosto de fazer cistocentese, eu, Alexandre, faço cistocentese em decúbito lateral. Por quê? Porque eu aprendi dessa forma. Você pode fazer em lateral, você pode fazer em dorsal. E eu gosto de fazer o que eu chamo de cistocentese à distância. Eu vou entrar com uma agulha e... Agulha para cistocentese e agulha 24 gauge. Acabou. Não tem que usar maior. E a gente tem que fazer a cistocentese uma vez só. É entrar com certeza do que você está fazendo para, com uma única picada, um único orifício, remover o máximo de urina possível. Tá? Não tem essa de, eu entrei, está estranho aqui, eu não estou com a mão bem colocada, eu vou tirar e vou entrar de novo. Você aumenta a chance de fazer uroperitônio. Tá? Então, eu entro aqui com uma agulha 24 ligada a um extensor de equipe. E um auxiliar vai à distância remover a urina, descartar, remover a urina, descartar. Com isso, eu não fico movimentando uma torneira de 3 vias ou uma agulha e seringa enquanto eu estou dentro da bexiga na cistocentese. Eu diminuo a chance de fazer qualquer lesão iatrogênica de parede vesical. Tá? E a gente tem trabalhos, aqui tem um trabalho publicado em 2015 com 47 gatos com cistocentese descompressiva, sem nenhum problema de ruptura de bexiga. Tá? Se você fizer uma cistocentese sistemática, delicada e saber o que está fazendo, não tem o porquê dar problema. Tá? Alexandre, mas eu fiz da última vez e o gato ficou com um pouco de líquido livre. É normal. Olha que interessante, esse trabalho de 2019 traz esse dado. Existe associação de efusão abdominal com uma cistocentese descompressiva, olha que interessante, única. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma vez só, para poder diminuir a pressão e aí para desobstrução. Não é um procedimento, nesse momento que eu estou falando de fazer cistocentese seriada. Tá? Então aqui, esse trabalho mostrou que gatos que fazem cistocentese descompressiva desenvolvem sim efusão abdominal. Obviamente é uma efusão abdominal que usualmente ela pode ser laminar na região hipogástrica mesmo, ao redor de bexiga, ou uma efusão discreta. Não é para nossa ficar aquele abdômen gigante, né, cheio de líquido. É outra coisa, que eu falo do consenso com o bom senso. Um discreto acúmulo laminar ou pequeno na região perivesical é normal e esperado nesses gatos. Isso não tem indicador prognóstico, isso não diminui o tempo de internação nem de alta. Beleza, Alexandre, fiz a cistocentese descompressiva. E agora, posso sondar direto? Bem, vamos lá. O procedimento de desobstrução ele tem tricotomia e asepsia similar ao que a gente faz para cirurgia. Tá? Porque eu vou minimizar a contaminação, eu vou minimizar as bactérias que eu posso empurrar para dentro da bexiga. Vamos ver qual a melhor sonda. Sempre que eu vou iniciar a sondagem, eu tenho que fazer a urohidropropulsão retrógrada, ou seja, eu tenho que fazer um flush. Flush esse que pode ser feito com solução fisiológica. E depois da sondagem, a gente vai lavar essa bexiga para tirar coágulo, resto de cristal, de cálculo, e aí eu fixo a sonda. Tá? Qual a melhor sonda? O que eu posso dizer para vocês? Qual é a pior? A pior sonda são as sondas do tipo Tomcat, são as sondas de polipropileno. Por quê? Porque a gente tem um trabalho de 1980. Muitos de vocês estão assistindo nem eram nascidos nessa época. Tá? Um trabalho de 80 já mostrando que as sondas de polipropileno estão mais associadas com uretrite grave, estão mais associadas com desenvolvimento de bacteriúria e hematura importantes pós-sondagem. Então, óbvio, tem animais que a gente só vai conseguir sondar com a Tomcat. Só que a Tomcat ela deve ser a última opção, dando preferência para sondas de silicone ou borracha e flexíveis, ao invés da sonda rígida de polipropileno. E sondei esse gato, Alexandre. E agora? Cuidado que metade deles, quase metade, desenvolve hipocalemia por diurese excessiva.
Então, o que você estava combatendo no início, você vai ter que repor depois em quase metade dos pacientes. Por isso que é importante, no pós-desobstrução, fazer dosagem de potássio nesses gatos, usualmente depois de 24 a 48 horas. A gente vai lavar essa bexiga com solução fisiológica amornada, lavar, até a característica do fluido que entra ser igual à característica do fluido que sai. E a gente vai conversar sobre usar ou não antibiótico no gato sondado. Lembrando que os gatos sondados são 8 vezes mais predispostos a desenvolver infecção de trato urinário. E não esqueçam, analgesia no pós-sondagem também é importante. E depois que tirou a sonda e mandou para casa, também é importante. Então, olha que legal, esse aqui é um trabalho de 2019 que mostra a lavagem vesical, ela aumenta a taxa de alta ou diminui a taxa de reobstrução pós-alta. É um trabalho com 137 gatos, um trabalho duplo cego randomizado, que mostrou que a lavagem vesical não muda o tempo de internação, não muda o grau de recidiva de obstrução uretral. Mas aí é uma opinião pessoal, eu ainda recomendo sim a lavagem vesical. Por quê? Porque a gente tem trabalhos mostrando que gatos que são liberados com a urina ainda alterada macroscopicamente têm mais chance de reobstruir. Então, quanto mais eu lavo essa bexiga, mais eu tiro detrito, mais eu tiro restos, menor a chance dele reobstruir. Alexandre, eu posso lavar a bexiga com outra coisa a não ser solução fisiológica? Não, só solução fisiológica. A gente tem trabalhos com uso de lavagem com lidocaína, com bicarbonato, trabalhos com lavagem com glicosaminoglicana, porque gatos com cistite intersticial têm diminuição de glicosaminoglicana urinária, e nenhum desses trabalhos mostra que a lavagem com algo diferente, a não ser soro, tem uma característica prognóstica positiva. Tá? E esse trabalho mostra que 13% somente dos gatos sondados têm infecção urinária no momento da sondagem. Então esse já é o primeiro ponto para vocês pensarem. Faço antibiótico? Não existe nenhuma recomendação de uso de antibióticos em gatos sondados. Nem antibiótico, nem anti-inflamatório, especialmente corticoide. Esse trabalho aqui é um trabalho de 1992 que avaliou tratar gatos sondados pós-desobstrução com antibiótico, com amoxicilina, com prednisolona, com os dois juntos, amoxi mais prednisolona, e com DMSO. E nenhum dos tratamentos teve efeito positivo, muito pelo contrário. Os gatos que receberam amoxi tiveram mais resistência, e os gatos que receberam prednisolona tiveram maior chance de desenvolver pielonefrite. Então, não tem indicação de uso de antibiótico nem anti-inflamatórios nesses gatos no período de sondagem. E o próprio consenso da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas de Animais para Companhia, um consenso que fala sobre diagnóstico e manejo de infecção urinária bacteriana em gatos, um consenso que ele foi produzido a primeira vez em 2010, com um update em 2019, também contraindicam o uso de antibiótico para infecção urinária, para controle preventivo nos animais sondados. O uso de antibióticos no gato sondado vai predispor a isso. Ele vai predispor a uma superinfecção de trato urinário. Vai predispor ao desenvolvimento de agentes extremamente resistentes. Até porque, nas sondagens pós-obstrução, o que muitas pessoas querem usar, ou cefalosporinas superpotentes ou quinolonas, que são os antibióticos que mais têm associação com o desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, a gente não tem indicação. Eu quero saber, Alexandre, como que eu posso manejar então o gato com cistite que está obstruído, eu desobstruir e eu suspeite que tem um componente bacteriano. Minha recomendação? Leia o consenso. Lá tem diversas situações diferentes sobre como a gente tem que lidar com esse tipo de paciente. E os espasmos de uretra, Alexandre, que você falou? Os espasmos de uretra, eles são comuns. Tá? Eles acontecem independente de ser doença A, B ou C. Se é uma doença associada a dor ou inflamação, eu vou ter espasmo uretral. Tá? E os esfíncteres uretrais internos são compostos por musculatura lisa e os externos, especialmente, com musculatura estriada. E aí entra o papel, usar ou não relaxantes de musculatura. Os principais relaxantes de musculatura lisa que a gente tem descritos na literatura, além da cepromazina, que é só experimental, a gente não tem estudos naturais com o uso dela, é a prazosima e a fenoxibenzamina. Tá? E os relaxantes de musculatura estriada, os mais indicados com menos efeito colateral, seriam os benzodiazepínicos.
como diazepam, alprazolam, mas a gente não tem estudos que mostrem a eficácia em modelos naturais. Tá? Até tem um outro chamado dantrolene, que é extremamente hepatotóxico e hoje não é tão indicado. Lembrando que tratar espasmo e entrar com antiespasmódico, como por exemplo a prazosima, que é o mais utilizado aqui no Brasil, antiespasmódico, prazosima é só depois de desobstruir. Tá? Não tem nada que usar antes da desobstrução. Então, quando a gente vai avaliar a anatomia do gato, a porção uretral pré-prostática ela é composta por musculatura lisa. Tá? E aí funcionariam prazosina e fenoxibenzamina. A porção pós-prostática ela é de musculatura estriada. Só que a grande questão é que o lúmen uretral nessa região, na região composta por musculatura lisa, ele é bem largo. Né? Um lúmen que passa tranquilamente uma sonda 10. Aqui eu não vou ter espasmo que vai capacitar uma possibilidade de obstrução funcional uretral. Os espasmos uretrais eles vão gerar obstrução acontecendo nessa região, porque a porção uretral final que vai ter o menor luz, tá? O menor lúmen no macho. E aí a gente vê, tem um trabalho de 2013 que avaliou 2 fatores diferentes para entender o que diminui a taxa de recidiva de recorrência de obstrução uretral. Tá? Eles avaliaram o tamanho da sonda e o uso de prazosima ou fenoxibenzamina. Então foi um trabalho que teve 2 variáveis. O diâmetro da sonda, usaram sonda 3,5 versus sonda 5 French e usaram prazosima versus fenoxibenzamina. E esse trabalho de 2013 mostra que o uso de sondas de menor calibre, como as sondas 3,5, trazem uma menor taxa de recidiva de obstrução comparadas à sonda 5. Isso deve ter relação com o desconforto que a sonda usa e a força que o gato fica fazendo para expulsar a sonda. E nesse trabalho também mostrou que os que usaram prazosima tiveram menos recorrência de obstrução uretral do que os que usaram fenoxibenzamina. Mas a prazosima não foi o único fator estudado. Tinha a história da sonda no meio também. Tá? E olha que interessante, esse outro trabalho também procurando fatores associados à recorrência mostrou que quanto mais tempo sondado, menor a chance de recidiva. E aí você fala, nossa, mas todos falam, inclusive você, Alexandre, que quanto menos tempo fica sondado, melhor. Concordo, quanto menos tempo, melhor. Mas aí entra a importância da lavagem vesical. Esse trabalho de 2016 mostrou que o principal fator associado à recorrência de obstrução é tirar a sonda antes da urina ter um aspecto macroscópico normal. Então, você tirar a sonda antes da urina estar normal, ou seja, tirar rápido demais, faz com que o gato tenha aumento da chance de recidiva de obstrução. Ou seja, eu tenho que tirar o quanto antes, mas eu tenho que esperar a urina estar num aspecto macroscópico normal. Por isso que eu recomendo ainda a lavagem. Quanto mais eu lavar essa bexiga, melhor vai ser para eu chegar nesse ponto que a urina está saindo com um aspecto macroscópico normal e com isso eu retiro a sonda. Com exceção daquele trabalho que a prazosima foi superior à fenoxibenzamina, todos os outros trabalhos que a gente tem de literatura não mostram o efeito positivo da prazosima. Esse aqui de 2017 utilizou a prazosima em 47 gatos, tá? Um trabalho só com animais com obstrução uretral que não tinham um cálculo relacionado, um duplo cego randomizado, que utilizaram ou prazosima ou placebo. Só que esse estudo foi um estudo com uma dose baixa. A dose recomendada de prazosima é de pelo menos meio miligrama por gato. Meio a 1 miligrama BID. Esse trabalho usou 0,25 miligramas BID. Então, esse trabalho não teve um efeito estatístico significativo de mostrar que a prazosima é legal. Só que ele foi questionado pela dose usada. Só que esse ano, agora 2021, acabou de sair no Journal of Medicine and Surgery um outro trabalho avaliando o uso da prazosima na recidiva, para diminuir a recidiva de obstrução uretral. Né? Foi um estudo feito com 65 gatos, um estudo duplo cego randomizado, onde utilizaram a dose de meio miligrama BID, e esse estudo também mostrou que o uso da prazosima não diminuiu a taxa de recidiva. Então a gente tem 2 estudos já mostrando que não funciona bem. E também esse ano tivemos um terceiro estudo, publicado agora em junho de 2021, no congresso do Akivin, tá? Um estudo com 309 machos com obstrução uretral. Tá? E o uso da prazosima
não diminuiu a chance de recidiva a curto prazo e a médio prazo de obstrução uretral versus uso do placebo. Ou seja, a prazosima hoje não é mais recomendada como uma medicação indicada para diminuir espasmo uretral e, consequentemente, diminuir a taxa de recidiva de obstrução uretral. E, para a gente finalizar, eu tenho aqui um trabalho bem interessante. Muitos de vocês, antes de eu comentar esse trabalho, podem estar se perguntando: Alexandre, você falou para não usar corticoide, mas e os anti-inflamatórios não esteroidais? Também não tem indicação de anti-inflamatório não esteroidal aqui. Sabe por quê? Primeiro, esses animais acabaram de sair de uma obstrução que poderia gerar uma insuficiência renal aguda associada. A gente não sabe se ele vai recidivar no futuro breve ou não para usar anti-inflamatório junto e poder acelerar, piorar uma obstrução com uma insuficiência renal aguda associada. E gatos com cistite intersticial e gatos com urolitíase comprovadamente não desenvolvem, não expressam COX-2 em bexiga. Então, o anti-inflamatório não esteroidal não tem nenhuma função aqui. Tá? A não ser que você tenha traumatizado a glande na sondagem, tenha machucado o epitélio desse animal, a gente teria a indicação de pensar no anti-inflamatório não esteroidal. Do contrário, ele não tem nenhum efeito aqui. Tá? E para a gente finalizar, Alexandre, não consegui desobstruir esse gato. O que eu faço? Já vou para a penectomia? Não. A penectomia é a última das últimas opções. É, assim, o desespero na obstrução uretral. Por quê? Esse trabalho é um trabalho do pessoal de Ohio, é liderado pelo Edward Cooper, de 2010. Eles pegaram 15 gatos que estavam obstruídos, mas não era por cálculo. Porque se a obstrução ela é funcional, é mecânica por um cálculo, eu tenho que tirar o cálculo de lá, não adianta. Né? Esse trabalho, eles pegaram 15 gatos com obstrução uretral, tá? Que o proprietário não tinha condições, não ia intervir financeiramente para todo o protocolo de desobstrução, internação e por aí vai. Então eles falaram, olha, a gente pode tentar um protocolo experimental? Os proprietários falaram, ok, né, a alternativa a deixar o gato morrer obstruído ou eutanasiar, vamos fazer um trabalho experimental aqui. Eles pegaram 15 gatos com obstrução uretral que não estavam em quadro eletrolítico ácido-base ruins. Então eles não estavam em decúbito lateral morrendo, não estavam com 30 de creatinina, não estavam com 9,5 de potássio. Né? Eram gatos com obstrução uretral, mas num panorama ácido-base eletrolítico aceitável, discreta, moderada alteração. Eles pegaram esses 15 gatos e fizeram o quê? Eles avaliaram que não era urólito. Eles radiografaram o abdômen e viram que não tinha obstrução por urólito. Tá? Aí eles pegaram esses gatos e fizeram o quê? Fizeram uso de acepromazina, buprenorfina e medetomidina. Ou seja, eles usaram 2 fármacos que fazem relaxamento muscular, acepromazina e medetomidina. Tá? Óbvio, não dá para pegar um gato com pressão 90 e fazer isso. Então tinham que ser gatos com melhor panorama geral, melhor estabilidade de quadro. Então eles usaram duas medicações que na teoria têm efeito antiespasmódico, a acepromazina e a medetomidina, junto com um analgésico potente, que é a buprenorfina, e fizeram o quê? Fizeram cistocentese descompressiva 1 a 2 vezes ao dia, associado com fluido subcutâneo, se necessário. Então eles guiavam por ultrassom o gato na medetomidina, na acepromazina e no opioide, faziam a cistocentese 2 vezes ao dia para aliviar a pressão e permitir o retorno de funcionamento da via urinária. Tá? E eles deixaram esses gatos em um ambiente tranquilo, meia luz, sem cachorro, sempre com o mesmo grupo manipulando eles. Para quê? Diminuir o estresse. A causa mais comum de doença urinária do gato é a cistite intersticial, totalmente associada ao estresse. E eles fizeram esse protocolo por 3 dias. Opioide, acepromazina, medetomidina, cistocentese descompressiva e fluido subcutâneo se necessário. Dos 15 gatos obstruídos, 11 voltaram a urinar normalmente, sem sondagem, após 3 dias. Aí eu pergunto para vocês, quantos gatos a gente não sonda ou faz penectomia sem a mínima necessidade? É um protocolo cat-friendly. É um protocolo que você diminui o estresse, tira cachorro da jogada, diminui toda a ansiedade associada à internação, com um excelente protocolo analgésico e de relaxamento. O espasmo que envolve um componente importante de obstrução no gato vai embora. Com isso, eles voltam a urinar sozinhos. Esse é um protocolo que eu tenho muitos alunos que já assistiram
essa aula minha que já fazem hoje nas suas internações e todos trazem respostas positivas para a gente. Que eles deixaram de sondar vários gatos e o grau de uretrostomia, de penectomia feito nesses animais diminuiu bastante. Tá? Porque a penectomia ela não é isenta de efeito colateral. A penectomia ela acaba com a vida urinária do gato. Ela vai aumentar a chance de infecções urinárias bacterianas, especialmente as recidivantes e super resistentes, e também tem outros efeitos colaterais como as dermatites, periostoma, especialmente nos animais gordinhos. A penec não resolve o problema. O problema vai continuar lá. Se o gato tem estígio intersticial, a penectomia não vai resolver estígio intersticial. Só vai resolver a obstrução. Ele vai continuar com estígio intersticial. E ele pode continuar e ter tanta dor, tanto desconforto, fazer tanta força, que ele obstrui mesmo sem o pênis. Tá? Isso vai valer para todas as outras doenças urinárias. A penectomia não resolve a doença. Ela resolve só a manifestação emergencial do processo obstrutivo. A doença vai continuar lá. Bem, pessoal, eu tentei trazer aqui de maneira bem direcionada e completamente baseada em evidências, baseada em ciência, tá? Os principais fatores, as principais informações que a gente tem na abordagem do gato com obstrução uretral. Eu espero que isso possa enriquecer aí o portfólio de vocês, para vocês poderem aplicar coisas novas nas rotinas dos seus hospitais e clínicas. E gostaria mais uma vez de agradecer o VetSmart e a Mars pelo convite. Muito obrigado.